Imagina uma vida onde tudo que você quer acontece exatamente como você quer. Aquele vizinho barulhento não faz mais barulho, as compras que você faz pela internet chegam na hora para você, não existe mais nenhum imprevisto para te atrapalhar. Essa seria a vida do sonho para muitas pessoas. E por um bom tempo foi a minha, mas hoje não é mais. E por que não é mais a minha vida dos sonhos? Porque durante a minha jornada, eu comecei a perceber que a vida que tem graça, que vale a pena ser vivida, não é a vida onde eu elimino todos os conflitos, e sim a vida onde eu supero eles. Agora, como eu cheguei nessa conclusão? Essa semana eu estava dormindo um sono maravilhoso, daquele que você tá nas nuvens. Nunca não durmo assim todo dia, mas foi mais um dia desses. E de repente começou um latido. Mas um latido forte, como um cachorro estivesse do meu lado na cama, latindo no meu ouvido. E coisas da vida, barulhos acontecem. Você vira pra lá, vira pra cá e espera um pouquinho, porque não tem nada acontecendo na rua. O cachorro vai parar de latir eventualmente. Só que o cachorro não parou de latir. Ele latia, 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 e não parava de latir, e continuava a latir, e ficou nisso por uns 15, 20 minutos, até eu chegar na hora que eu percebi que não ia ter mais o que fazer. Eu ia ter que sair da cama, e eu fui lá no portão para ver o que estava acontecendo, e ele só estava latindo. Ele só estava latindo no portão, provavelmente estava esperando que alguém fosse abrir para ele alguma coisa, eu não sei. Eu sei que eu fui lá, falei que não tinha nada para ele vazou, aí eu voltei para minha cama. Aí fica aquela frustração de você ter sido acordado, que não é uma coisa que geralmente te fica muito de boa. Só que ao mesmo tempo, a vida tem dessas coisas, então foi uma mistura, uma combinação de vários sentimentos ao mesmo tempo. Mas eu sei que eu já estava ali, eu estava acordado, o cachorro já tinha latido, não ia ter como mudar isso. Então fui aproveitar para fazer o que eu tinha para fazer, seguir a minha rotina matinal normal. E aproveitei que já que eu acordei um pouco antes do que eu esperava, tinha um tempo a mais e fui ler um pouco. E durante a minha leitura, eu não sei especificamente o que aconteceu, mas eu acabei lembrando de um episódio que tinha rolado também essa semana, onde eu fui fazer um trabalho no apartamento aqui de São Paulo, e é um desses condomínios que por andar só tem 2 apartamentos, então você consegue imaginar como é daqueles apartamentos bem grandes. E quando eu tava lembrando desse momento que rolou, eu pensei de novo na situação do cachorro e comecei a pensar como nesses apartamentos grandes, você basicamente nem ouve o seu vizinho, porque os apartamentos são tão grandes que mesmo que seu vizinho esteja pedindo socorro do outro lado, você não vai ouvir, nada vai te incomodar. E se o cachorro do latido, e se o cachorro do vizinho também estiver latindo, você dificilmente vai ouvir. E isso dá uma sensação de conforto, onde você vive nesse cubículo gigante, onde tudo é controlado e nada te incomoda, nada interfere com você. E é tudo projetado para você manter a sua paz. E mesmo se alguma coisa te incomodar, por menor que seja, você liga para o síndico e na mesma hora tratam de buscar resolver o problema. E grande parte de nós gostaria de viver essa vida. Nós constantemente colocamos quilos e quilos de esforço para controlar o máximo possível tudo à nossa volta, para garantir essa paz, garantir esse conforto. E agora começa a moral da história, de certa forma. Que essa vida que a gente coloca quilos e quilos para construir, é uma vida triste e entediante. Só que essa tristeza e esse tédio dessa vida, ele não aparece no início. Ele vai se revelando ao longo do tempo que você vai viver nessa vida super controlada e previsível. Mas quando você está mergulhado no caos da vida, quando você está mergulhado no cachorro latindo no teu portão às 4 horas da manhã, essa vida parece um sonho. Só que esse sonho não se sustenta por muito tempo. E pode parecer uma ideia meio doida, porque grande parte de nós não vive essa vida super controlada e previsível. Mas daqui a pouco eu vou explicar como eu consegui ver isso nas pequenas coisas do meu dia a dia. O ponto é que a aventura da vida, qualquer aventura para falar a verdade, ela só acontece quando você não controla as coisas. O caos e o indesejado são ingredientes essenciais para as histórias que a gente paga para ver no cinema, no teatro. Se o protagonista tivesse tudo do jeito que ele queria desde o início, a história nem sairia da onde ela começou. A história terminaria nos seus primeiros 10, 15 minutos. São justamente as coisas que a gente não quer viver de jeito nenhum que constroem essa vida que vale a pena ser vivida.
Por mais triste que sejam elas. Ninguém quer receber uma tortada na cara quando está no restaurante. Ninguém quer ver a cadeira de rodas da vovó correndo em direção a um precipício. Mas é justamente essas coisas que fazem a gente pagar o ingresso para assistir essas histórias. Porque por mais desagradável que possa ser viver elas, a verdade é que são esses momentos indesejáveis e caóticos que criam essa vida que vale a pena ser vivida. Não que a sua avó tenha que morrer para sua vida valer a pena, mas percebe como esses conflitos constroem a gente? Porque inevitavelmente alguém da nossa família vai morrer, a gente querendo ou não, por mais doloroso que isso possa ser. Esse é o tipo de coisa que cria o conflito que a gente precisa superar, que cria o desafio que nos faz crescer, que faz a gente olhar para a nossa própria história e ver um valor nela, e perceber os elementos que a gente encontra em diversas outras histórias que a gente viu ao longo da vida. E eu não tinha percebido o quanto essas coisas que a gente não quer viver é justamente as coisas que a gente fica fascinado em ver numa história. Eu descobri isso com um dos criadores do teatro do improviso, lendo nesse livro aqui. Eu já tinha trago esse livro Blink para vocês num outro vídeo, e essa lição realmente abriu meus olhos para o quanto o indesejado, por mais indesejado que seja, é um elemento que a gente precisa ter na nossa história. E uma das coisas que me ajudou a perceber isso foi a situação que eu estava vivendo um pouco tempo atrás. Eu estava dividindo a casa com alguém e eu gosto muito de morar sozinho, e um dos motivos de eu gostar de morar sozinho é o fato de eu conseguir controlar tudo. Mister Controlador, porque eu consigo organizar as coisas do meu jeito, não tem nenhuma surpresa, nada vai estar fora do lugar, vai estar até a bagunça que eu fizer vai ficar do jeito que eu deixar. Então, não tem nada que eu não acabe prevendo e tendo um certo controle sobre. E quando eu estava morando com alguém, eu comecei a me pegar em certos momentos irritado pelas surpresas que apareciam do dia a dia, porque não tem como controlar. Por mais que a outra pessoa seja organizado, ela é um outro agente da casa. Então, uma bagunça que eu faço, quando eu saio e eu volto, eu sei que aquela bagunça vai estar lá. Agora, quando eu saio e a pessoa faz uma bagunça, eu só vou descobrir quando eu voltar e por um acaso ver a bagunça que a outra pessoa fez. Então acaba sempre surgindo elementos surpresas que de certa forma eu não esperava, e eu vi aquilo meio de certa forma subindo para minha cabeça. Mas com o tempo que eu fui vivendo essa rotina, eu fui começando a encontrar valor nisso. Justamente pelo que eu acabei de falar para vocês. Porque por mais desagradável que fosse, esse inesperado trazia uma certa emoção para a vida. No sentido onde eu tinha que estar vivendo aquele momento e eu não podia estar preocupado com o que ia ser ou com o que foi. Eu tinha que estar ali preocupado em resolver o que estava acontecendo naquela hora. E estar vivendo nesse caos sempre me trazia momentos onde eu não tinha tempo para pensar. Eu só tinha que mergulhar neles e viver eles e atravessar eles com o que eu tinha. E pouco a pouco eu comecei a valorizar cada vez mais isso, a ponto de começar a perceber que quando eu fosse morar sozinho, isso ia fazer falta. E hoje que eu estou morando sozinho novamente, exatamente como eu esperava. Eu comecei a sentir o gosto de ter tudo ordenado como eu esperava que fosse, porque eu gosto disso, é uma parada que me ajuda a realizar meus planos e seguir com o que eu estou seguindo. Só que eu sinto a importância também de estar vivendo esses momentos onde as coisas não estão no meu controle e onde eu tenho que me virar para isso acontecer. E essa coisa pequena coisas inesperadas do dia a dia. A bateria acaba, a gente levanta e troca. Vamos lá, garotada. Aí onde é que eu tava? Foi essas pequenas coisas que me ajudou a perceber o como essa vida previsível e super controlada realmente não é esse sonho que a gente imagina tanto. Hoje eu sinto falta dessa aventura causada pelo inesperado, que era dividir uma casa com alguém. E eu vejo quanto eu aprendi a degustar desse momento. Não que hoje eu vá jogar tudo pro alto e vá correndo para voltar a morar com alguém, para poder viver tudo isso novamente, porque hoje eu tenho uma razão para estar morando sozinho. E mesmo morando sozinho, a vida tem um jeito de manter um caos operando, nem que seja botar um cachorro latindo no teu portão 4 horas da manhã, mas sempre haverão conflitos a ser encarados. É só você estar de peito aberto para eles. E com certeza uma das coisas que me ajudou a ver como isso tudo vale a pena foi as lições que eu fui tirando com os improvisadores nesse livro. E eu vou deixar aqui um outro vídeo onde eu cito alguma outra lição
que eu absorvi do modo que eles criam a própria arte. Te vejo no próximo vídeo e busque conhecimento.